Se lembra hoje de manhã quando eu preguei? Quem se lembra? Hoje à tarde quando eu preguei? Quem se lembra? Quem se lembra aí? Levante a mão. Eu falei sobre quem mesmo? Foi sobre foi sobre Moisés. E eu disse que hoje nós íamos ficar com Moisés, certo? Então a palavra desta hora também tem como pano de fundo a vida de Moisés. E eu quero ministrar sobre esse assunto aí, ó. Liderança madura, coragem para crescer. Ó Pai, queremos pedir a tua direção, a unção do teu Espírito, para que a tua palavra alcance cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. A pergunta é: você é um cristão maduro? Você se considera um cristão maduro? Essa é a nossa grande pergunta. Está no módulo de exibição aí? Para que eu possa controlar daqui, que eu estou acionando aqui, não está indo, está vendo? Eu testei e era para ir. Mas ele precisa estar no módulo de exibição e você precisa colocar onde colocou na hora que eu cheguei no mesmo lugar para ele poder... Isso, acho que agora foi. Deixa eu ver. Não, não foi, né? E eu vou precisar que vá. Então, me ajude aí. Vamos orar, meus irmãos, pela tecnologia, né? Para a coisa me ajudar aqui e eu poder seguir com mais tranquilidade. Então, enquanto eles vão lá, me dê um sinal assim quando você quiser que eu teste de novo aqui, tá bom? Então, a pergunta é: você se considera um cristão maduro? Ah, pastor, é difícil responder. Pensa assim, que nota você dá para você mesmo, de 0 a 10, no quesito maturidade? Que nota você dá para você mesmo? Olha para alguém do seu lado, vê se ele tem cara de um cristão maduro, olha aí. Se riu, é porque não é maduro. Não, brincadeira. Pode levantar. Você se considera um cristão maduro? Uma pessoa que tem a marca da maturidade? Então, talvez, meus irmãos, não houve outro tempo... Vamos ver se agora vai. Isso, agora vai. Talvez não houve outro tempo na história quando Deus precisou tanto de pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, sabe, no mundo inteiro, maduros como ele precisa hoje. Porque a imaturidade tem marcado diversas dimensões da obra de Deus e, por isso, muitas vezes o diabo leva vantagem. Porque ele trabalha na nossa imaturidade. Por que acontece tantos pecados na família, no casamento, na sociedade? Imaturidade. O que significa isso? A pessoa não cresceu. Os anos passaram, mas a maturidade não chegou. Então, nós temos pessoas imaturas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, mas imaturos ainda. Então, qual a grande necessidade? Ter a coragem para crescer. Então, vamos lá. Opa, voltou atrás aí, ou você mexeu aí, tirou a tela, porque ela saiu. Está um desafio hoje. Pode voltar lá? Onde estávamos? Isso. Então, olha só o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 29. Diz assim, olha, pode ler comigo? Olha lá. Pela fé... Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 29, registra esse episódio aí, olha. Ele fala: pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quem que atravessou o Mar Vermelho como por terra seca? O povo de Israel. Então ele diz assim: pela fé, não está escrito povo de Israel, mas nós sabemos que foi o povo de Israel, amém ou não? Pela fé, entre parênteses, o povo de Israel, o povo atravessou o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados vivos. Quem se lembra da história? Moisés estava lá guiando o povo, chegou em frente ao mar, Deus mandou a água, né? Abriu, o povo passou, chegou do outro lado, as águas fecharam. Quem que morreu afogado? Todo mundo? Os egípcios. Eles tentaram também.
Quando eles viram que o povo de Israel estava passando, nós também vamos passar e vamos pegar os egípcios. Não pegaram porque o mar voltou, eles foram tragados vivos. Quando a gente pensa nesse episódio vivenciado sob a liderança de Moisés, a gente fica pensando assim, puxa vida, Moisés não foi perfeito, foi? Nós já vimos que não foi, não é? Mas Deus usou Moisés e a liderança dele para o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho como se fosse por terra seca. Mesmo ele não sendo perfeito. Se Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho como por terra seca, Deus pode usar você para fazer maravilhas ou não pode? Deus pode usar você para abrir mares vermelhos hoje ou não pode? Está muito tímido, irmão. Acho que o irmão não crê, não. Acho que não crê, não. Vou repetir aqui, ó. Se Deus usou Moisés, um homem imperfeito, como nós somos imperfeitos, para libertar o povo do cativeiro egípcio e atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, Ele pode usar você hoje para grandes coisas ou não pode? Sim. Você crê nisso? Amém. De verdade? Amém. Deus pode usar a sua liderança para fazer milagres na vida do povo dele? Deus pode realizar proezas e maravilhas através da sua liderança. Amém. Deus pode fazer as pessoas ficarem assustadas, como o povo de Israel ficou assustado quando aquele mar se abriu e ele atravessou. Deus pode fazer isso na sua vida, no seu ministério? Amém. Pode ou não pode? Pode. Obreiros, pode ou não pode? Pode. Então, por que não está fazendo? Não há dúvidas que ele pode fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus nunca mudou. Seu poder nunca diminuiu. Sua graça nunca se alterou. O seu amor nunca diminuiu. Ele é o mesmo de sempre. Então, por que Deus não usa a sua liderança no lugar onde você está, para que o povo experimente milagres, proezas, maravilhas, ao ponto de ficar assustado e de assustar a história? Até hoje, nós somos assustados com aquele Mar Vermelho que se abriu. Deus pode fazer. Por que não faz? Não faz por causa da nossa imaturidade. Não faz porque nós não enfrentamos um processo de amadurecimento. Porque para acontecer isso que aconteceu, meus irmãos, e que o autor dos Hebreus relata nesse versículo 29, para Moisés ser usado por Deus como foi nesse momento da história, Moisés passou por um processo de amadurecimento. E se eu passar, e se você passar, Deus vai fazer coisas tremendas através da minha vida e através da sua vida, através do seu ministério, através da sua congregação, através de onde você colocar a planta dos seus pés. Então veja, meus irmãos, Hebreus 11, 23 a 29, nós temos um resumo da vida de Moisés. Não é um resumo qualquer. O que o autor aos Hebreus escreveu nesse trecho, do versículo 23 ao 29 do capítulo 11, é a síntese mais bem elaborada do mundo, em todos os tempos, sobre a vida de Moisés. Não há livros que se comparam ao que está escrito aqui. O autor não desperdiçou palavras, ele foi sucinto, objetivo, mas ele colocou o que deveria ser colocado, para que eu e você hoje pudéssemos ler, estudar, investigar profundamente e aprender esse processo de amadurecimento que Moisés enfrentou e que eu e você precisamos enfrentar. Hoje, nesta hora da ministração, eu venho anunciar que se você enfrentar esse processo, se você aprender esse texto nesta noite, Deus vai fazer maravilhas através da sua vida e da sua liderança. Mas você precisa pagar o preço do amadurecimento. Por isso que eu estou dizendo assim,
coragem para crescer. Diga aí para 3 pessoas, tenha coragem para crescer, diga aí. Tenha coragem para crescer, tenha coragem para crescer, tenha coragem para crescer. Porque se você tiver coragem, fale comigo assim, coragem. Se você tiver coragem para crescer, você vai entender daqui a pouco por que eu estou enfatizando coragem. Quando Deus, meus irmãos, conseguiu que Moisés entrasse no processo, Moisés precisou de muita coragem. Preste atenção aqui. Moisés precisou de tanta coragem, que depois que ele morreu, e Deus chamou Josué para substituí-lo, Deus falou com Josué assim: ser forte e corajoso para fazer tudo aquilo que o meu servo Moisés fez. Deus estava falando com Josué assim: não é questão de querer, é questão de ter coragem. Que se você tiver coragem para crescer, para amadurecer, eu vou fazer na sua vida, Josué, obras maiores ainda do que foi feito na vida de Moisés. Você vai conduzir esse povo, ele vai conquistar a terra que eu tenho prometido aos seus pais, terra que emana leite e mel. Mas você vai precisar de coragem. Como é que a gente sabe se uma pessoa amadureceu ou não? Alguém disse que o homem prova que amadureceu quando sabe dizer não e ouvir não. Prova de maturidade. A pessoa que é madura, ela sabe dizer não e ela também sabe ouvir não. O imaturo sabe que tem que dizer não, mas não consegue, acaba dizendo sim. E o imaturo não sabe ouvir não. O imaturo é como a criança não sabe ouvir não. Você fala, não pode, ela chora. Não pode não, ela grita. Não pode, ela esperneia. Porque ela é criança. Eu vi uma história de uma mãe que estava no supermercado com o filho. Aí passou no corredor, o filho pegou um pacote de biscoito de chocolate lá na prateleira e colocou no carrinho. A mãe pegou e colocou de volta. Hoje nós não vamos comprar biscoito de chocolate, colocou de volta. Quando a mãe olhou no carrinho, estava o pacote lá de novo. A mãe falou, eu falei que hoje nós não vamos comprar biscoito de chocolate, colocou de volta. Daqui a pouquinho a mãe olha no carrinho, quem está no carrinho? Pacote de biscoito de chocolate. Filho, mamãe já falou, não tem biscoito de chocolate hoje, nós não vamos comprar biscoito de chocolate hoje, colocou de volta. Daqui a pouquinho está o pacote lá de novo. Filho, mamãe já falou com você, hoje não tem pacote de chocolate, colocou lá de volta. Mamãe vai ficar nervosa com você, hein? Acabou a compra, está a mãe com o carrinho lá para pagar, começa a pegar as mercadorias, colocar para pagar, quando a mãe olha, o que está no carrinho? Pacote de biscoito de chocolate. A mãe ficou muito chateada. Meu filho, você tem que ouvir sua mãe. Mamãe já falou, hoje não tem biscoito de chocolate. Aí a criança pegou a mão, meus irmãos, fez assim, ó Deus, toca no coração da minha mãe, que ela possa permitir eu levar esse biscoito que eu tanto gosto para minha casa. Aí o pessoal todo do supermercado começou a falar assim, dá o biscoito de chocolate para a criança, dá o biscoito de chocolate para a criança, dá o biscoito de chocolate para a criança, dá o biscoito. A mãe foi ficando vermelha, sabe o que a mãe fez? Pegou o biscoito de chocolate e comprou para a criança. Porque ela foi pressionada. Havia pressão da criança, havia pressão do povo, e ela começou a achar que ela tinha que resolver aquela situação o mais rápido possível, sair dali o mais rápido possível, resolveu comprar. Sabe o que acontece? Por causa da pressão, por causa do meio, a gente acaba dizendo sim quando tem que dizer não. A gente acaba não sabendo ouvir não. Às vezes o camarada é obreiro, tem 40 anos de idade, 50 anos, 60 anos de idade, o pastor presidente diz não, ele não sabe, faz bico. O que foi, meu irmão? O pastor presidente disse não para mim, ué. Não é igual sim, vai ser bom para você. Mas ele não aprendeu, é imaturo, não sabe ouvir não. No começo do meu ministério, meus irmãos, era terrível, eu não sabia dizer não.
Pastor, pode pregar aqui? Posso sim. Pode pregar? Posso sim. Eu marcava 3 compromissos no mesmo dia, porque eu não sabia dizer não, eu era imaturo. Eu achava que se eu dissesse não, a pessoa ia ficar chateada comigo. Eu achava que a minha imagem não ia ficar bem para a pessoa. E eu me esfolava de tanto compromisso, porque eu não sabia dizer não. Mas quando eu fui amadurecendo, quando eu fui crescendo, quando eu comecei a pagar o preço do processo de maturidade, eu fui aprendendo a dizer não. Ô, pastor Lécio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu irmão. Como é que você está? Bênção pura. Pastor, o senhor pode vir pregar aqui? Não posso não, meu irmão. Ah, pastor, não dá não. Não posso não. Porque eu não posso. Porque eu tenho a minha igreja, tenho a minha família, tenho as datas que eu posso, e depois daquelas datas eu não posso. E depois que você amadurece, você fala não sorrindo. Fala não, irmão. Teve um dia que eu estava saindo de férias com a minha esposa, minhas filhas, no carro, na estrada, alguém ligou. Ô, pastor Lécio, que bom que eu te encontrei. O senhor já saiu da cidade? Ainda não, estou quase saindo. Graças a Deus o senhor não saiu ainda. Por quê, meu irmão? Pastor, está acontecendo um problema assim, 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 eu tenho que voltar. A gente queria que o senhor voltasse para ajudar a resolver. Volto nada. Volto nada. Agora, meu irmão, a prioridade é a minha família. Mas quem que vai resolver? O vice-presidente, parece que tem vice-presidente. E se ele não resolver, vai para o secretário, tem 3 secretários. Olha, meu irmão, depois que você for para o vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, primeiro secretário, terceiro secretário, quarto secretário, já voltei de férias. Porque quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que é hora de dizer não, o que tem que ser dito é não. Mas o outro lado da moeda, você vai aprendendo a ouvir não. Porque a vida não diz sim para a gente o tempo todo. Um líder maduro não diz sim o tempo todo. Aliás, o líder maduro diz mais não do que sim. Porque ele tem o senso da responsabilidade. E se eu sou maduro, eu entendo que quando Deus responde sim, e quando Deus responde não, Ele está abençoando do mesmo jeito. Porque o não de Deus, para mim, é bênção para mim, o sim de Deus é bênção. Então, Deus respondendo sim ou não é bênção. Ah, eu queria fazer isso, Deus fecha a porta, bênção. Ah, eu não queria, Deus abre a porta, bênção. O que vem de Deus é bênção, e Deus sempre vai dizer sim para você, não vai não. Seu pai vai dizer sempre sim para você, não vai não. Sua mãe vai dizer sempre sim para você, não vai não. Quem aqui já recebeu não da mãe alguma vez na vida? Levante a mão aí. Brincadeira, né? Quem aqui, alguma vez na vida, alguém aqui já chamou, na minha época isso aí, tá, gente? Alguém aí já chamou a mãe de você alguma vez na vida? Quem aqui já chamou a mãe de você uma vez na vida e se arrependeu profundamente? Levanta a mão. Quem aqui já chamou a mãe de você uma vez para nunca mais chamar a vida inteira? Levanta a mão. Porque dentro de casa, às vezes é sim, às vezes é não. Okay? No trabalho, o patrão diz só sim o tempo inteiro? Ou diz não também? E o colega de trabalho diz sim só ou diz não? E o vizinho só diz sim ou diz não também? O sim e o não fazem parte da vida. E eu tenho que ter maturidade de lidar com o sim e com o não. E o processo de amadurecimento tem a ver com a minha capacidade de dizer não. Dizer não significa rejeitar. Dizer não significa não querer. Renunciar, isso é não. Muitas vezes, para eu crescer, eu tenho que dizer não. Se eu quero emagrecer porque eu vou ficar doente, eu tenho que dizer sim ou não para aqueles alimentos que engordam. Eu tenho que dizer não. Sabe por que pessoas não conseguem fazer dieta e regime? Porque não cresceram, não amadureceram, não sabem dizer não para elas mesmas. Meu médico, uma vez, falou assim, não vou atender o senhor mais. Por quê? Porque o senhor desobedece. Eu só vou atender o senhor se o senhor der a palavra que vai obedecer. Eu falei, vou dar minha palavra. Então vai lá fazer o exame de sangue que o senhor não fez, vai fazer o exame que o senhor não fez, depois que o senhor fizer, o senhor volta aqui. Se não voltar em 8 dias com os exames, não volte nunca mais, não vou lhe atender. Aquele choque. Ué, quem é esse médico para falar isso comigo? É um médico. Porque o médico quer te abençoar. Quando você precisa ouvir não, você vai ouvir não. Esse é o profissional que quer o seu bem.
O professor que quer o seu bem, ele vai dizer não quando tiver que dizer não. Está entendendo como é que é a vida? A vida é assim, querido. A vida é assim. Liderar é ter a capacidade de dizer não. E ser liderado é ter a capacidade de ouvir o não. Aleluia. E de tocar o barco. Olha, esse não aí vai me abençoar. Eu fiquei meio chateado aqui, eu queria um sim, mas veio o não, é de Deus, vamos embora para frente. Aí fica de beicinho, 50 anos de idade de beicinho, 60 anos de idade, estou de mal. Por que está de mal? O que é isso? Ah, porque ouviu não. Só por causa que ouviu não, então o diabo vai acabar com a sua vida, porque quem vai colocar de não diante de você só para acabar com você? Meus irmãos, nesse trecho de Hebreus que nós vamos estudar aqui, o autor dos Hebreus mostra para nós 4 situações que Moisés teve que dizer não. 4 situações. E que eu e você, se quisermos crescer e amadurecer, vamos precisar aprender a dizer não nessas 4 situações. Eu creio que o Espírito Santo inspirou o autor da carta aos Hebreus nesse resumo da vida de Moisés, porque é projeto de Deus que todos nós que estamos na liderança do povo de Deus aprendamos a dizer não quando essas 4 situações se configurarem na nossa frente. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Deus trouxe você aqui para ouvir isso aqui. Isso é pérola preciosa da palavra de Deus para a nossa vida. É Deus dizendo assim, aprenda a dizer não para essas situações aqui. Porque se você não disser não para essas situações, o Satanás vai engolir você, vai acabar com o seu ministério, vai destruir você, e o culpado vai ser você, porque você não soube dizer não. Preste atenção nisso. Guarde isso aí no seu coração. Preparado ou não? Amém. Primeiro não, versículo 24. Leia comigo lá. Pela fé... Não, vamos ler junto aqui. Ó. Pela fé... Primeiro não. Ei, Moisés, você é o filho da... Não, eu não sou, não. Quando quiseram, presta atenção, quando quiseram mexer na identidade de Moisés, Moisés respondeu, não! Sabe quem você é, Moisés? Você é o filho da filha de Faraó. Moisés? Faraó, Moisés. Dinheiro, fama, poder, riqueza. E você é o filho da filha do Faraó. Esse que é você, Moisés. Você é o filho. Não! Ele teve que dizer não. O autor dos Hebreus vai dizer, ele já era homem feito e disse não. Ei, você é o filho do imperador, é o filho do presidente. Não sou, não. Ninguém pode mexer na minha identidade. Presta atenção aqui, querido, querida. Você é quem Deus fez você para ser. Ninguém pode mudar isso. Quem define a sua identidade é o Deus que te criou. Ele diz quem você é. Ninguém tem poder para mexer nisso. Ninguém tem autoridade para mexer nisso. Agora você tem que ter coragem para dizer não quando quiserem mexer nisso. Quem você é. Não aceite que alguém queira colocar você numa posição que não é sua. Não aceite desejar ser o que você não é. Seja o que Deus quer que você seja e seja uma bênção. Aleluia. O que impede muitos líderes de ser bênção é que eles não aceitam quem eles são. Eles querem ser alguém diferente que não é eles. Você não pode viver uma infelicidade na liderança porque você não quer aceitar quem Deus fez você para ser. E quem Deus fez você para ser, Ele fez assim, porque Ele precisa que você seja assim, porque os propósitos do reino dEle contam com você sendo quem você é. Não deixe o diabo semear tristeza. Ah, eu queria mesmo ser igual ao irmão fulano.
Ah, eu queria ser igual o pastor Ciclano. Você pode querer o que você quiser. Enquanto você for imaturo, você vai viver nesse dilema. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Enquanto a gente é imaturo, a gente fica tentando fazer a obra de Deus do nosso jeito. Mas depois que a gente amadurece, a gente entende que a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. E para Deus fazer do jeito dele, é só eu sendo quem ele me fez para ser. Eu li num livro a história de um artista plástico que ele se caracterizava por andar pelas ruas e procurar situações para ele pintar. Ele ia procurando uma situação, ele encontrou um mendigo na praça. Ele olhou aquele mendigo na praça, maltrapilho, sujo, barbudo, cabeludo, jogado lá no chão. Ele levou um cartãozinho e falou assim, olha, me procure amanhã nesse endereço aqui, eu vou lhe dar um bom dinheiro. Eu só preciso de 1 ou 2 horas do seu tempo, eu quero pintar um quadro. Vai lá me procurar. Deu aquele cartão. Amanhã, na parte da tarde, me procure lá nesse endereço, eu vou estar te esperando. Vou te dar um bom dinheiro, você vai poder comer alguma coisa. Na hora certinha, bateu lá na porta do ateliê dele. Quando olhou, um homem estranho, bem penteado, terno. Pois não, o que o senhor deseja? Ah, eu estava na praça ontem, o senhor me deu esse cartão que o senhor queria pintar um quadro sobre mim. Aí ele falou, não serve mais. Eu queria pintar um quadro daquele mendigo que eu vi lá na praça, e não desse que está aqui. Me diga uma coisa, moço, quem o senhor é? O senhor é esse daqui? Ou o senhor é aquele mendigo de lá? Quem é o senhor? Sabe, Deus quer usar você. E Deus tem coisa maravilhosa para fazer através da sua liderança. Mas quem é você? Você está tentando ser o que alguém quer que você seja? Você está aceitando que alguém te convença que isso tem que ser algo diferente? Ou você é aquela pessoa que Deus fez, do jeitinho que ela fez? Quando quiseram mexer, encostar o dedo na identidade de Moisés, qual foi a resposta de Moisés, gente? Não. Ele estava crescendo como líder. Não mexa na minha identidade. Ah, pastor, mas eu estou triste, eu não estou feliz com quem eu sou. É porque você ainda não é quem você é plenamente. É porque você ainda não está usando tudo que Deus fez, as ferramentas que Deus te deu. Você está tão infeliz com quem você é, que você não está enxergando o potencial que você é, o quanto Deus pode fazer através da sua vida, sendo o que você é. Para Deus fazer algo extraordinário, como abrir um mar vermelho, Ele não precisa que você seja igual a ninguém, Ele só precisa que você seja você. Essa palavra é muito importante para quem está na liderança, porque estão aí os estereótipos, os modelos. Seja assim, seja assado, seja igual a esse, imite aquele, faça igual aquele outro. Olha, seja você do jeito que Deus te fez. Deus vai fazer algo extraordinário no seu liderança. Mas cuidado. Eu gosto do livro do profeta Jonas, quando ele estava naquele navio. E alguém começa a desconfiar lá que ele que era o problema. Aí, quem é você? E a resposta dele, meus irmãos, eu e você temos que aprender a dar a resposta de Jonas. Ele falou assim, eu sou Jonas, filho do Deus Altíssimo. Ei. Quer saber quem eu sou? Eu sou quem o Deus Altíssimo fez para eu ser. Eu posso estar no lugar errado. Eu posso estar fazendo tudo errado. Eu posso estar completamente equivocado no pecado e fazendo tudo errado. Mas quem eu sou, eu sei. Eu sou filho do Deus Altíssimo e é nele que eu confio e é ele que eu sirvo. E eu não vou abrir mão disso de jeito nenhum. Ei, obreiro, obreira, não abra mão de quem você é. Eu sou quem eu sou porque Deus me fez. E se Deus me fez, Ele tem projeto na minha vida. O reino dEle conta com quem eu sou. Eu era pastor de uma igreja no Rio de Janeiro e uma irmã, membro da nossa igreja, era secretária do governador do estado.
E um dia ela me ligou: pastor, o senhor poderia vir aqui orar com o governador? Ele está muito triste, pastor, estão atacando ele muito na imprensa, ele não dormiu essa noite, chegou aqui com olheira. Eu perguntei para ele: o senhor aceita que o pastor venha orar com o senhor? Ele falou: aceito. Posso mandar o carro aí buscar o senhor? Eu falei: pode. Cheguei lá no Palácio do Governo, fui anunciado, entrei. Quando eu entrei, estava aquele homem jogado no sofá, com a gravata para o lado, barba por fazer, semblante completamente detonado. E no lado dele uma Bíblia. Não sei quem dessa época aí, antigamente vendia uma enciclopédia Barça no Brasil, quem comprava ganhava uma Bíblia desse tamanho aqui, lembra? Uma Bíblia enorme, assim, grande. Estava essa Bíblia lá. Eu disse: governador, eu posso ler um texto da Bíblia aqui para você? Pode. Aí peguei a Bíblia dele lá mesmo, pesada. Abri. Li lá no final do livro de Jó para ele. Ele lá em Jó 42 diz assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. E Deus deu a Jó o dobro, aquele texto maravilhoso que Deus restituiu na vida de Jó com sobra. E quando eu acabei de ler, os olhos dele estavam esbugalhados. Eu não acredito que o senhor leu esse texto. Eu não acredito nisso. E começou a chorar. E começou a chorar alto. Os assessores entraram e pensaram que eu tinha feito alguma coisa. O que você fez, governador? Não, eu só li a Bíblia. Não pode sair daqui, Deixa o pastor aqui. Aí a minha secretária entrou. Ele: pastor, eu passei a noite inteira parado no começo do livro de Jó, onde diz que ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, cada um saiu uma notícia pior que o outro, ele foi perdendo tudo. Eu falei: minha vida está acabando, minha vida acabou, estou arrasado, vou perder tudo. Eu parei aí, agora o senhor foi lá no final, mudou tudo. Eu falei: a Bíblia é assim. A Bíblia não tem só começo, doutor. A Bíblia tem começo, meio e fim. E se você quiser aprender a Bíblia, tem que ser no começo, meio e fim. E Deus tem um plano para a sua vida. Você não vai acabar, não. Você não vai morrer, não. Você não vai perder, não. Deus vai restaurar você. Meus irmãos, para a história ficar curta, esse homem se converteu. Abriu a porta do palácio para a pregação do evangelho. Secretários se converteram, promotores se converteram, funcionários se converteram, porque ele entendeu que Deus age na vida. Agora, sabe qual é o problema? Sabe qual é o grande mistério? Que tudo isso aconteceu, não foi porque eu fui lá. Tudo isso aconteceu não foi porque eu li a Bíblia para ele. Tudo isso aconteceu porque uma menina, que é uma secretária, entendeu que ela só era secretária porque Deus tinha colocado ela ali para ser. Ei, você é quem é. Olha para mim aqui. Você é quem é. Tem o que tem. Está onde está. Não é por causa dos seus olhos bonitos, não. Você é quem é, tem o que tem, está onde está, porque Deus tem um projeto no reino dele que conta com você, sendo quem é, ou tendo o que tem, estando onde está. Identidade. Deus nos fez com uma identidade. Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo, salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e nós aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Ei, não deixe mexer com a sua identidade. Diga não. Eu não quero que mexam quem eu sou, eu sei quem eu sou. Jó, as pessoas podiam perguntar para Jó: Jó, por que você perdeu a sua saúde? Não sei. Jó, por que você perdeu seus amigos? Não sei. Jó, por que você perdeu sua família? Não sei. Jó, por que você perdeu suas riquezas? Não sei. Ô Jó, você não sabe nada? Sei. Eu sei que o meu Redentor vive. E vai chegar a minha vez. Ei, meu irmão, minha irmã, vai chegar a sua vez. Não deixe mexer com a sua identidade. Moisés já era homem feito. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo não. Versículo 25. Olha o que diz o texto. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir, o que, igreja? Prazeres transitórios do pecado. Quando ofereceram para Moisés os prazeres transitórios do pecado, sabe o que ele respondeu? Não. Moisés. Prazer, Moisés. Você pode tudo, cara. Isso é prazer. Ninguém vai te prender. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Eu tenho visto homens com a idade de serem maduros, perdendo seu casamento, sabe por causa de quê? Prazeres transitórios do pecado. Pessoas adultas perdendo sua carreira. Conheci um homem, chefe de toda a engenharia mecânica de uma enorme companhia aérea multinacional. Ele era o líder de toda a área de engenharia mecânica, responsável por todas as manutenções das aeronaves, considerado um dos maiores mecânicos de avião do mundo. Do mundo. Na época que eu conheci, executivos de grandes empresas não recebiam o salário que ele recebia. Ele era responsável por toda a manutenção de frotas de avião que voavam os céus do mundo inteiro. Perdeu tudo. Sabe por quê? Por causa de um negócio chamado bebida alcoólica. Que ele começou consumindo fortuitamente. E aquilo foi crescendo e tomando conta dele. Ele começou a chegar atrasado no trabalho. Começou a dar sinais de erro, de esquecimento. Começaram a acontecer algumas falhas nos aviões por falta da sua perspicácia, da sua capacidade de antever problemas. O álcool foi minando o seu raciocínio, foi comprometendo a sua capacidade de reflexão, e coisas que ele via rapidamente antes, agora ele não via mais com tanta facilidade. E ele perdeu tudo. Sabe por causa de quê? Prazeres transitórios do pecado. Sabe quando o homem chega numa posição de liderança, que ele acha que agora ele pode tudo? Ah, eu sou o líder. Ah, ninguém desconfia nada de mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Olha, ninguém vai levantar. Quem vai se atrever a levantar algum comentário sobre mim? Ele vai fazendo concessões. Ele vai se permitindo a entrar em situações. E quase que não passa hoje mais no mundo um mês sem um grande escândalo de alguém assim. Está estampado nas páginas. Prazeres transitórios do pecado. Moisés amadureceu ao ponto de entender que não valia a pena. O texto diz que ele preferiu ser maltratado junto do povo dele, que era o povo de Deus, do que ficar num lugar onde ele tinha licença para pecar. Sabe, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Não é fácil dizer não para prazer fácil, não, gente. Não é fácil dizer não quando o cenário diz que você pode fazer que ninguém está vendo. E se alguém vê, não vai se atrever a falar. Porque você está acima de tudo. E é quando você está bem acima que o diabo gosta de puxar o tapete para a queda ser pior. Quando acenarem para você, obreiro, irmão, irmã, quando acenarem para você, jovem, obreiro, com prazeres transitórios do pecado, tenha a capacidade, a maturidade de dizer não. Nós somos o povo que segue a palavra de Deus. O mundo pode fazer errado, nós não vamos fazer. O mundo pode aceitar o errado como certo, nós não vamos aceitar. A lei pode permitir, não quero saber da lei. O governo pode autorizar, não quero saber da autorização. O que a palavra de Deus diz que é pecado, para mim é pecado. E ponto final, eu não vou fazer.
Ah, mas a Constituição diz que pode, mas a Constituição não está acima da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não pode, a Constituição diz que pode, eu fico com a palavra de Deus que diz que não pode. Ah, mas aqui nesse país as pessoas são autorizadas. Eu não quero saber se o costume, se a tradição autoriza, porque a palavra de Deus não autoriza. Se a palavra de Deus não autoriza, ainda que a tradição e o costume autoriza, eu fico com a palavra de Deus que não autoriza. Isso é questão de maturidade espiritual. Ninguém tem que me convencer de nada. Ninguém tem que me vigiar. Ninguém tem que me espreitar. Não, eu cresci. Eu amadureci. Eu sou fiel ao meu cônjuge, aos meus filhos, ao meu pastor, à minha igreja, à minha doutrina, e ninguém precisa me vigiar. Eu cresci, aleluia! Ei, você precisa ter coragem para crescer. Ah, vem o vento de doutrina, lá vai ele atrás do vento de doutrina. Aí vem o modismo, lá vai ele atrás do budismo. É alguém com a interpretação diferente, lá vai ele atrás. Ei, seja fiel à palavra. Mergulhe na palavra. Defenda a palavra, fique do lado da palavra. Sofra pela palavra. Mas não abra mão, cresça. As propostas que apelam aos desejos da carne, quer na área da sexualidade, do dinheiro, do poder, vão destruir sua vida. Mas quando você se lembra quem você é, filho, filha do Deus Altíssimo, quando você se lembra qual é a sua missão aqui, que é fazer a vontade de Deus, você sabe, você entende que por trás de qualquer proposta de prazer fácil está o inimigo das nossas almas. Participei de um retiro de pastores e um pastor veterano estava com mais de 50 anos de ministério. Ele era um dos preletores, ele falou que um dia ele recebeu um telefonema. Do outro lado, uma voz melodiosa de uma mulher. Responde, ele, alô? Quem fala? Pastor fulano e tal. Ah, que voz linda do Senhor. Sabe quem está falando? Sei, Satanás. Não tem papo com você. Não tem conversa com você. A única mulher que pode se dirigir assim comigo é a minha esposa e nenhuma outra na face da terra. Acabou. É uma questão de maturidade. Ou não é uma questão de masculinidade, é uma questão de maturidade. Ah, olha, tem uma grana extra aí, ó. Uma graninha a mais, não faz mal para ninguém. Para mim faz. Não vem de Deus, faz mal para mim. Eu só quero o dinheiro na minha conta, se ele vem de Deus. Autorizado por Deus. Permitido por Deus. Se não, deixa a minha conta baixinha do jeito que ela está. Estou acostumado com ela, está jóia lá. Não cresça não, se não for de Deus para mim. Não entra nessa. Canoa furada. Lá na frente tem o Satanás puxando o tapete. Você envergonhado, o evangelho envergonhado, sua mulher envergonhada, seu marido envergonhado, seus filhos envergonhados, todo mundo envergonhado. Sabe por quê? Prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, dá cenário para Moisés. Se Moisés, você está ganhando um sinal verde para deixar a carne pedir o que quiser. Você pode. Você mora no palácio. Você é filho da filha de Faraó. Sabe o que Moisés respondeu, gente? Não. Moisés estava na trilha do amadurecimento. E lá no final da história de Moisés, olha aqui, meus irmãos. Hebreus é lá na frente. Está entendendo? Depois que Moisés viveu tudo, o Espírito Santo sintetiza dizendo, Moisés amadureceu. Ao ponto de dizer não, quando quiseram mexer com a identidade dele. Ao ponto de dizer não, quando ofereceram para ele os prazeres transitórios do pecado. Nada que Deus oferece para você é transitório. O que Deus tem para você é para sempre para você. Guarda isso no coração. Terceiro não. Versículo 26. Olha que coisa linda. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas,
do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe para que Moisés está dizendo não aqui? Para os tesouros do Egito. A maior nação daquela época, a nação mais poderosa daquela época, a nação mais rica daquela época. Moisés, você tem à sua disposição os tesouros, não é os tesouros do palácio de Faraó, não. O que está dizendo ali? Os tesouros do Egito. Ou seja, você vai poder comprar o que você quiser comprar. Ei, já sentiu diante de uma proposta assim? Você vai ter tanto dinheiro que você vai poder comprar o que você quiser comprar. Não tem limite. Tem vontade, compra. Não quer nem, você nem perguntar o preço. Você acha que é uma proposta tentadora ou não? Hein? Dinheiro não vai ser mais problema. Conta infinita. Chegou lá, passa o cartão, vai passar, pode passar 1.000 vezes, 10.000 vezes, 5.000 vezes, compra avião, jato, carro, viaja, o que você quiser. Todo o tesouro do Egito. O maior tesouro do mundo. Nação mais rica do mundo. Agora está para você, Moisés. Qual que foi a resposta dele, gente? Responda aqui para mim. É fácil dizer não para isso? Vamos ser realistas, é fácil dizer não para isso? Então, a enquete agora na internet. O que você prefere? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Difícil, hein? 5 minutos passa rápido, pastor. 5 milhões. Olha o que diz ali o texto. Sabe por que ele dizia não para os tesouros do Egito? Porque os olhos dele estavam onde? Aleluia. No galardão. Oh, glória a Deus. Olha, quando a maturidade chega na vida de um homem, os olhos dele estão no galardão. E quando os nossos olhos estão no galardão, não tem tesouro que nos atraia. Nós não vamos trocar o galardão por nada que esse mundo possa nos dar. Moisés foi sendo forjado através da vida dele, meus irmãos, a aprender e a crescer de tal maneira que esses apelos que eram feitos a ele recebiam como resposta um sonoro não. Mas o que eu tenho visto em nosso tempo são líderes caindo, liderança desabando, por falta desta maturidade para dizer não a essas situações. Faça uma lista. Pastores, líderes, missionários, diáconos, presbíteros, supervisores, gente de escalões grandes das religiões, caindo, escândalo. Quando você vai conferir, o que está lá? É dinheiro, é prazer transitório. É o poder, é querendo te convencer que você pode ser alguém melhor do que Deus te fez. Você não vai ser melhor do que Deus te fez. Deus já fez você o melhor. Moisés vai crescendo aqui. Preste bem atenção. Ele já disse 3 nãos. Quando quiseram mexer na identidade dele, ele disse não. Quando ofereceram os prazeres transitórios do pecado, ele disse não. Quando ofereceram os tesouros do Egito, muita grana, ele disse não. Uau! Esse é o cara. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai dizer mais um não. É o 4º não. É o versículo seguinte, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, aleluia, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olhe para mim aqui. Não era uma coisa boa ser odiado por Faraó naquela época. Não era. Estalava o dedo assim e você era um cara morto. Meus irmãos, a cultura egípcia dizia que para alguém comparecer à presença de Faraó, só se Faraó mandar chamar.
História. Inatingível. Todo poder. O texto diz que Moisés não teve medo da cólera dele. A pressão do poder em cima dele. Agora você dobra, né, Moisés? Não dobrou na identidade. Tudo bem. Não dobrou nos prazeres. Aí, ok. Não dobrou na grana. Agora é Faraó que está em cima de você, cara. Ou você dobra, ou ele arrebenta você. O texto diz que ele não se amedrontou com a cólera do rei. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Por favor, olhe para mim. Moisés não se amedrontou. Olha o que dizem os estudiosos, meus irmãos. Dizem o seguinte, que hoje em dia, século XXI, ocidental, não existe no mundo hoje, nenhuma liderança em termos de poder e riqueza comparável a quem era faraó naquela época. Hoje no mundo não existe. Pode pensar aí nos grandes imperadores, reis, monarcas. Hoje não tem no mundo um líder comparativamente que represente hoje a autoridade e o poder mundial, global, que representava Faraó. Não tem hoje. Não tem como comparar. O que o texto está dizendo? Olhe para mim. Que Moisés não teve medo desse rei, porque ele estava com os olhos nesse rei. Está entendendo isso? Ele não tinha medo de Faraó, porque ele estava enxergando aquele, não aquilo, mas aquele que é invisível. E ele diz não para Faraó. Diz não para a cólera de Faraó. Diz não para a autoridade de Faraó. Diz não para o poder de Faraó e abandona o Egito, sai das terras de Faraó. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam naquele que é invisível, no Senhor. Agora, meus irmãos, agora nós podemos entender o que o autor aos Hebreus escreveu naquele versículo, que dizia, que nós lemos aqui, que pela fé, sob a liderança de Moisés, o povo atravessou o Mar Vermelho, como por terra seca. O Moisés, que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, não era qualquer Moisés. Era um Moisés amadurecido. Era o Moisés que estava pronto para ouvir o não de Deus. Era o Moisés que estava pronto para dizer não para quem quer que fosse, mas obstinado em não desagradar aquele que é invisível. São 4 áreas muito sérias. A primeira é a área da nossa identidade. A segunda é a área dos desejos da nossa carne. O terceiro é a área do dinheiro e da nossa relação com o dinheiro. A quarta é a área do poder e do poder humano opressor. Para Deus realizar na sua vida proezas, milagres e maravilhas, você vai ter que ter coragem para amadurecer ao ponto de dizer não. Sempre que essas áreas forem tocadas na sua vida, um sonoro não. Você está namorando um rapaz, você gosta dele, e o rapaz diz, olha, tem que ter vida sexual de casamento. Você vai dizer para ele assim, não. Você está namorando uma moça, a moça diz, vamos ter sexo? Não. Não é porque você não é homem, não é porque você não é mulher, não. É porque você não vai ser dominada pelos seus desejos. Deus vai fazer você dominar os seus desejos. E alguém vai te oferecer uma bolada preta. Mas você tem que comprometer o nome do Evangelho. Tem que comprometer o nome de Cristo.
E você vai dizer, não, isso não é honesto, isso não é verdadeiro. Você é um idiota. Eu posso ser um idiota, mas eu vou ser um idiota abençoado por Deus. Minha resposta é não. E alguém vai dizer para você, olha, cara, você está jogando no lixo a grande sorte da sua vida, a sua grande oportunidade. Você não pode continuar dizendo não. Não, continuo dizendo não. Porque eu estou olhando o galardão. E o meu galardão é certo. O meu galardão é verdadeiro. E aquele que tem o meu galardão é fiel. E é a ele que eu vou servir. E não importa quem esteja me ameaçando, me oprimindo, querendo me forçar a fazer o que eu sei que é errado, aquele que é invisível vai se manifestar na minha vida. Na hora que aquele povo estava atravessando o Mar Vermelho, meus irmãos, quem estava no comando era aquele que é invisível. E o exército daquele que estava ameaçando sucumbiu naquelas águas. Todo mundo morreu afogado. Acabou tudo ali. Não mais escravidão, não mais Egito, não mais perseguição, não mais Faraó, não mais exército de Faraó, não mais o país ou a nação mais poderosa do mundo. Acabou tudo ali naquele mar. Porque aquele que é invisível e inseriu-se na história e agiu. E aquele que é invisível diz, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Eu não sei se o diabo está cirandando ao seu redor em alguma dessas áreas. Eu não sei se por causa de alguma dessas áreas você não está aceitando liderança de quem está acima de você. Você não está se submetendo à autoridade que Deus colocou acima de você. Você está sendo rebelde, se insurgindo, porque não aprendeu a dizer não, porque não cresceu, não amadureceu. Você acha que o não é contra você? Não, o não é contra você. O não é a seu favor, se esse não vem de alguém ungido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se o diabo está cirandando na sua área dos desejos, acenando para você com prazeres transitórios. Não se iluda, ele quer acabar com o seu ministério. Ele quer acabar com a sua vida. Um pastor amigo meu, lá nos Estados Unidos, a igreja dele mantém um trabalho poderoso em algumas vilas da África, onde as pessoas estão morrendo de fome. E a igreja dele é uma igreja muito poderosa, nos Estados Unidos. Eles levantam toneladas de alimento. Eles vão nessas vilas, vão distribuir alimento. Ele diz que várias vezes ele vai também nessas viagens e ajuda a distribuir. Ele diz que numa viagem dessa que ele estava, ele viu lá na fila das pessoas para pegar sacos de alimento, sacos pesados de alimento. Tinha uma senhora idosa. Ele ficou olhando aquela senhora chegar a vez dela e ficou pensando, não é possível. Deve ter neto dela aí, filho dela aí. Ela não vai conseguir carregar essas 2 sacas pesadas nas costas dela. Mas, para a surpresa dele, quando chegou a vez daquela mulher, ela tinha um pano de saco para proteger os seus ombros. E ela pediu para os homens doadores colocarem aqueles 2 sacos nos ombros dela. E ela não tinha ninguém para ajudá-la. Ele disse que ele ficou tão incomodado com aquilo que ele falou, quer saber, eu vou lá ajudar essa senhora. E ele foi, pegou os 2 sacos, colocou no ombro dela e disse, vamos, eu vou levar até a sua casa. Mas ele não sabia que a casa dela ficava a 4,5 quilômetros dali. Aquela mulher caminhou 4,5 quilômetros até aquele lugar. Esperou o dia inteiro quase sem comer nada. E ia voltar agora com aquelas 2 sacas pesadas, mais 4,5 quilômetros. E ele veio carregando aqueles sacos. Cada esquina que passava, ele achava que era a casa dela, não era. Ele disse que depois da metade do caminho, o Espírito Santo falou com ele, eu conto com você. Eu conto com você. Ele disse que começou a ouvir o Espírito Santo dizendo para ele, eu conto com você. Não, eu vou aguentar firme esse saco aqui. O Espírito Santo dizia para ele, eu conto com você. Ele disse que depois de algumas vezes ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele, eu conto com você. Ele entendeu que o Espírito Santo não estava se referindo àqueles 2 sacos. Estava se referindo ao ministério dele. Porque se você cair, cara, esse pessoal não vai ter o que comer mais. Se o teu ministério cair, cara, acaba tudo isso aqui. Eu conto com você. Obreiro,
O Espírito Santo trouxe você aqui nessa escola para te falar, eu conto com você. Eu conto com você. Eu conto que você cresça. Eu conto com a tua maturidade, com a tua capacidade de dizer não. E não de novo, e outra vez não, eu conto com você, porque eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho estratégias, eu tenho planos, e eu preciso de homens maduros, de mulheres maduras, com quem eu possa contar. Deus não conta com os mais inteligentes, Deus não conta com os mais fortes, Deus não conta com os mais sabidos, Deus não conta com os mais cheios de diploma, Deus conta com os maduros. Eu cresci cantando hinos da harpa e do cantor cristão, meus irmãos. E um dos hinos que o Espírito Santo tocava a minha alma e toca até hoje o meu coração, no estribilho do hino dizia assim: não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sabe, eu comecei essa mensagem perguntando para você, de 0 a 10, que nota você dá para a sua maturidade? Você tem conseguido dizer os nãos que você precisa dizer? Eu tenho orado tanto a Deus por essa hora aqui, agora. Para o Espírito Santo promover um quebrantamento em nosso meio, meus irmãos. Para aplacar todo orgulho, toda empáfia, toda soberba, toda autossuficiência, toda prepotência. Porque se o Espírito Santo promover um quebrantamento aqui, e todos os irmãos e irmãs a uma só voz clamarem, pedindo perdão pelas vezes que disseram sim quando deveriam ter dito não, pelas vezes que não conseguiram acatar o não, que foram infantis, que foram crianças. Se Deus promover um quebrantamento, se o Espírito Santo tocar e vocês começarem a pedir perdão pela imaturidade e a confessarem a imaturidade, a pedirem: Senhor, até aqui eu tenho feito a obra do meu jeito, mas a partir de agora vai ser do teu jeito. Eu não quero mais ser um obreiro, uma imaturo. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, porque eu quero viver olhando o galardão e enxergando aquele que é invisível. Oh, Deus! Abaixa a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Abaixa a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Fique em pé todo mundo. Fique em pé todo mundo. Fique em pé todo mundo. Em nome de Jesus, fique em pé todo mundo. Não faça nada agora. Não converse agora, não ande agora, não saia agora, não faça nada agora. Apenas pense nesse processo de amadurecimento. E diga: eu quero ser um cristão maduro, um líder maduro, um obreiro maduro. Eu quero aprender a ter coragem para entender que o não do Senhor é igual ao sim do Senhor, é bênção do mesmo jeito. Aprender a me resignar sempre que o meu líder, a minha líder, a pessoa que naquele projeto, naquele ministério, naquela congregação, está acima da minha liderança e tem a responsabilidade de me orientar, que eu aprenda a ser submisso e obedecer e andar junto com fidelidade e amor. Todas as vezes que eu tiver que ouvir um não, que eu possa entender esse não como vindo do Senhor. Mas, sobretudo, que eu aprenda a dizer não. Eu não quero ser ninguém diferente de quem eu sou. Eu quero ser quem o Senhor me fez para ser. Diga isso para Deus: Senhor, eu quero ser quem o Senhor me fez para ser. Eu não quero ser enganado, vendido pelos prazeres transitórios, pelos tesouros do Egito. Não, eu não quero me amedrontar diante de reizinhos visíveis. Não, eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu contemplo aquele que eu vejo pela fé. Deixa eu fazer um apelo para você nesta noite. Deixa eu fazer um apelo. Meu irmão, minha irmã, apelo simples.
se você entende que nesta ministração Deus está tratando com a sua vida. Pastor, eu entendo isso. Se você entende isso, onde você está? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você, e abate em seguida. Isso, pode levantar sua mão. Oh, quantas mãos levantaram? Pode levantar, pode levantar. Deus está trabalhando comigo, pastor. Pode levantar a sua mão. Não abaixe não, levante sua mão. Pastor, Deus está tratando comigo. Eu estou tendo que quebrar aqui, pastor, meu orgulho. Mas Deus está tratando comigo. Eu quero ser um líder maduro. Eu quero ser um obreiro maduro. Eu quero aprender a dizer não. Eu quero ter coragem para crescer. Mas alguém que precisa levantar a sua mão em nome de Jesus, levante agora. Não está levantando a mão para mim, não. Está levantando a mão para o desafio de crescer, de amadurecer. Pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Agora eu quero pedir algo mais para você. Todos que levantaram a sua mão, sem exceção, todos que levantaram a sua mão. Pastor, não levantei a minha mão, fiquei constrangido. Olha, querido, esse constrangimento ainda reflete imaturidade. Porque quando Deus fala com a gente, nada é mais importante que isso. E quando Deus fala com a gente é porque Deus vai nos fazer crescer. E quando Deus nos fizer crescer, mares vermelhos vão ser abertos. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muitos mares vermelhos para serem abertos através da sua liderança. Ele só está esperando você amadurecer. Queria que